Então, portanto, hoje venho falar da minha tese de doutoramento, como o César explicou, foi defendida em 2024 na Faculdade de Letras de Lisboa, com o título Last Hunter-Gatherers in Eurasia, a Comparative Approach to Shell Midden Site Structure and Function Between Atlantic Europe and Japan. Portanto, os últimos caçadores-recoletores na Eurásia, uma abordagem comparativa à organização espacial interna e funcionalidade dos concheiros entre a Europa Atlântica e o Japão. E pronto, foi premiada o ano passado pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, e distinção que muito agradeço. Okay. A tese resultou na prática de investigação que foi desenvolvida entre três países, em Portugal, através da UNIARC, com estadias em França, através do CREA, na Universidade de Rennes, depois no Japão, através da Universidade de Okayama, que fica situada na zona sul do Japão, tendo sido orientada pela professora Mariana Diniz, da Faculdade de Letras, a professora Gregor Marchand, que infelizmente faleceu, e a professora Naoko Matsumoto, de Okayama. Teve também o suporte de uma bolsa de doutoramento mista, que permitiu fazer estadias também nestes países. A ideia partiu da constatação de que a Europa Atlântica e o Japão, que apesar de serem dois extremos da Eurásia distantes fisicamente, estão em grande parte localizados na zona temperada norte e enfrentaram alterações ambientais semelhantes no período pós-glaciar e também algumas mudanças culturais. E entre as várias mudanças culturais, a proliferação de concheiros construídos por grupos de caçadores-coletores, é uma das mudanças mais nítidas e bem documentadas nas zonas litorais, especialmente no Holocénico Médio e no princípio do Holocénico Tardio, que dá no final, entre o final do nono milénio ao quarto milénio KBP. Os concheiros são uma importante componente do registro arqueológico do Mesolítico final, na Europa Atlântica, e culturalmente do período Jomon, no arquipélago japonês. Na tese, tentei fazer um trabalho com algum equilíbrio entre as duas regiões, aqui tendo em conta o contexto, talvez falar um pouco mais sobre os contextos japoneses, porque penso que naturalmente suscitam um pouco mais de curiosidade pelo fato de não serem tão falados. Na Europa Atlântica são conhecidos mais de 600 concheiros, que são do Mesolítico, desde o sul da Escandinávia até Portugal, sobretudo localizados em contextos costeiros e estuarinos. Muitos destes sítios correspondem a ocupações do Mesolítico final, e os sítios de ar livre são os mais frequentes e também os sítios de maior dimensão, embora também sejam conhecidos concheiros em abrigos sob rocha ou em gruta em algumas áreas. Estes concheiros têm uma elevada diversidade em termos de implantação, forma, dimensões, conteúdos, etc. E frequentemente contêm restos faunísticos e artefatos também diversificados, no caso, sobretudo, utensílios líticos, mas também utensílios em osso haste, contas em concha, entre outros. Muitos concheiros do Mesolítico final têm também estruturas associadas, como lareiras, buracos de fossas, enterramentos humanos. Contudo, são raras as estruturas habitacionais que se encontram bem definidas. Relativamente ao Japão, são conhecidos mais de 2.000 concheiros do período Jomon, ao longo de todo o arquipélago, embora estes sítios estejam muito mais concentrados ao longo da costa pacífica e também do lado do Japão oriental. Tradicionalmente divide-se o Japão, ainda hoje, entre Japão ocidental, sendo a linha mais ou menos aqui por meio, e o Japão oriental, e também isso reflete também arqueologicamente. Também no Japão predominam sítios de ar livre, no caso associados sobretudo a baías pouco profundas, estuários e rias. É de notar que, comparado com o Mesolítico, o Jomon tem uma cronologia que é muito maior, mais de 10.000 anos, começando no final do Pleistocénico e indo até ao terceiro milénio KBP.
e tem uma forte variedade também temporal e espacial. Não quis estar a traduzir aqui para não dar asa a muitas confusões, mas o Jomon tem uma divisão principal em 6 fases, que é o chamado incipiente, que coincide mais ou menos com o Pleistocénico, o inicial, antigo, médio, tardio e final. Muitos concheiros datam do que é o Early, Middle e Late Jomon, portanto, o Jomon antigo, médio e tardio, tendo uma cronologia aproximadamente entre o final do nono e o quarto milénio com o BP. Portanto, alguns apanham ainda a cronologia do Mesolítico, do Mesolítico final, outros são mais tardios. Também é de notar que, no caso dos grupos de Jomon, embora sejam sobretudo caracterizados por uma subsistência baseada na caça, pesca, recoleção, são grupos que utilizam e produzem cerâmica, têm uma grande dependência em recursos vegetais alimentares, que estão documentados arqueologicamente em grande abundância, também praticam armazenagem. Nesse sentido, também a cultura material dos concheiros é diversificada, com a presença frequente de cerâmica, líticos, objetos em osso, haste, artefatos rituais, como figurinhas, entre muitos outros. Os restos faunísticos e macrobotânicos também têm sido encontrados, bem como existe uma grande frequência de estruturas. Obviamente, há também uma grande diversidade em termos de implantação, forma, dimensões, duração da ocupação e outros aspectos. No caso, os concheiros de Jomon vão desde os grandes concheiros circulares, chamados concheiros circulares da Baía de Tóquio, que têm mesmo uma configuração circular ou semicircular, portanto, em que os depósitos de concha se organizam em torno circularmente em torno de uma área central que não é ocupada por depósitos de concha. Portanto, vão desde esse tipo de concheiros que ocupam vários milhares de metros quadrados, com um elevado número também de estruturas, como o caso das cabanas em fossa, enterramentos, e depois vão até também concheiros muito pequenos, integrados em povoados, quase pequenas bolsas de conchas. Os enterramentos humanos são frequentes em geral, e as estruturas habitacionais também são frequentes, mas mais do lado do Japão Oriental. Portanto, apesar da Europa Atlântica e o Japão serem duas áreas relevantes da Eurásia, no que toca ao número de concheiros do Holocénico e à quantidade de informação arqueológica disponível, uma abordagem comparativa estava por realizar sobre este fenómeno. Os concheiros são um fenómeno global, mas a sua riqueza excepcional em informação e a diversidade que implica escavações meticulosas e um intenso trabalho de pós-escavação tem conduzido a estudos naturalmente mais à escala regional e local, enquanto análises a escalas mais amplas têm sido escassas. Também há diferenças linguísticas, metodológicas e contextuais entre os investigadores e os trabalhos de investigação entre a Europa e o Japão, que são diferenças reais, apesar de estarmos neste contexto de contínua globalização, mas são limitações que também acabam por dificultar trabalhos comparativos. Adicionalmente, em ambas as regiões, os concheiros acabam por atrair a atenção dos investigadores mais pela riqueza dos seus conteúdos e a frequente função funerária, e muito menos em relação aos tópicos da organização interna espacial e da funcionalidade dos sítios. O estudo da organização espacial interna e da funcionalidade dos concheiros, tanto na Europa como no Japão, tem sido muitas vezes condicionado por pré-conceções de que os concheiros são depósitos de lixo e acumulações que são homogéneas, sem qualquer tipo de organização que seja discernível à luz da investigação.
Tem havido uma tendência para evitar estes tópicos, sobretudo no que toca às questões da organização espacial, também pela escassez de escavações extensas realizadas mais recentemente, a falta de visibilidade de algumas atividades, estruturas e materiais nestes sítios, a complexidade estratigráfica de muitos concheiros, também o impacto de processos posicionais, entre outras razões. Contudo, apesar destas limitações, entendi que deviam ser feitos esforços, maiores esforços no estudo destes tópicos, com o intuito de melhor percebermos os concheiros em termos de comportamento humano. Assim, este trabalho foi projetado para construir uma primeira perspectiva de macroescala dos concheiros da Europa Atlântica e do Japão, procurando especificamente investigar como os concheiros foram internamente estruturados e utilizados pelos grupos de caçadores-coletores da faixa temporal do Holocénico Médio e Holocénico Tardio Inicial. Nesta investigação, foram utilizadas diferentes metodologias e realizadas comparações entre os concheiros de Mesolítico final da Europa e do Jomon no Japão. Uma das abordagens passou por uma extensa revisão bibliográfica e análise de dados arqueológicos e das perspectivas vigentes sobre os tópicos, portanto, a organização espacial e funcionalidade dos concheiros. No que toca aos sítios de Jomon, embora tenham sido abordados alguns sítios mais conhecidos da Baía de Tóquio, no Japão Oriental, a investigação centrou-se mais nos sítios do Japão Ocidental, dentro do final do inicial de Jomon até o final do late Jomon. O Japão Ocidental tem sido uma região que tem sido menos investigada em termos do Jomon em geral, e genericamente descrita como estes grupos como tendo uma complexidade social mais reduzida em comparação com o leste do Japão e, portanto, teoricamente mais próxima da realidade observada nos sítios mesolíticos na Europa. Uma outra abordagem consistiu em desenvolver casos de estudo para análise mais detalhada de sítios de duas regiões da Europa, Portugal e França, e uma região com abundantes concheiros no oeste do Japão, que é a prefeitura de Okayama, como disse, situada na zona sul do Japão. Este trabalho incluiu a análise de parâmetros de sítios relacionados com as características formais, os conteúdos e a funcionalidade, análise de documentação escrita de escavações passadas e análise espacial de materiais arqueológicos com enfoque em material lítico. Vou explicar alguns dos detalhes e resultados destas análises, sendo que no caso da revisão e análise dos dados arqueológicos das várias regiões da Europa e do Japão, permitiu-me constatar, obviamente, uma elevada diversidade de concheiros nestas regiões, mas também muitas diferenças na informação disponível sobre a organização espacial interna e funcionalidade. Os sítios de maior dimensão forneceram dados mais abundantes sobre a organização espacial interna, demonstrando em várias situações que algumas regras espaciais foram seguidas, como indicado, por exemplo, pela distribuição de enterramentos e outras estruturas, diferenças entre os depósitos de conchas e mesmo ao nível da distribuição de vestígios materiais. Foi também possível perceber que muitos concheiros do Mesolítico final, nomeadamente em Portugal e França e sítios do Jomon, no Japão, eram sítios multifuncionais, em que atividades de natureza variada tiveram lugar, em muitos casos com uma proximidade física forte entre vivos e mortos, ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, digamos assim. Um problema recorrente que se foi possível identificar prendeu-se com os concheiros de muito pequena dimensão, com poucos materiais. Estes sítios são frequentemente considerados na bibliografia, tanto europeia como japonesa, como automaticamente quase como sítios temporários ou especializados em processamento de moluscos, tendo como base a ausência arqueológica de certos materiais ou estruturas, mesmo em situações em que não foram realizadas escavações ou as escavações foram muito limitadas.
Estas situações contrastam com casos de concheiros de Jomon de grande dimensão que foram extensivamente escavados e forneceram evidências específicas de especialização em processamento de moluscos, como é o caso de um sítio bastante conhecido, que é o sítio de Nakazato, é situado em Tóquio, que é um concheiro com uma dimensão muito grande, uma espessura ao nível dos depósitos de conchas que atinge quase os 5 metros, e onde foram identificadas estruturas específicas para processamento de moluscos, que são, uma delas portanto, está nesta imagem. Relativamente aos grupos de concheiros de Portugal, França e de Okayama, no Japão Oeste, foram selecionados e analisaram-se alguns parâmetros relacionados com a implantação dos sítios, a cronologia, os aspectos formais, conteúdos e atividades desenvolvidas ou associadas ao concheiro. Estes parâmetros foram depois classificados para cada sítio, de acordo com um número limitado de categorias gerais. Depois foram analisados por grupos de sítios e comparados entre grupos. Da análise conjunta dos parâmetros dos concheiros de Portugal, França e da região de Okayama permitiu perceber alguns aspectos interessantes portanto, comuns a estas regiões. Por exemplo, muitos concheiros encontravam-se localizados a curta distância do ambiente aquático principal no passado, menos de 2 km. Há uma maior frequência de concheiros de tipo camada, que aqui considerei tudo o que era menos de 1,5 metro de espessura. E há uma frequência semelhante de sepulturas humanas nestas regiões, mas em relação às estruturas não funerárias, são mais frequentes nos sítios de Portugal e França do que em Okayama, especialmente em sítios com enterramentos humanos. As estruturas de habitação são raras em ambas as regiões e há uma maior frequência de concheiros com atividades diversificadas do que de sítios com atividades limitadas. Sendo que os concheiros com acumulações conquíferas mais espessas estão também mais frequentemente associados à prática de atividades diversificadas. Também foi possível observar que todos os sítios com um elevado número de enterramentos humanos providenciaram evidências de atividades diversificadas. E tal indica que um uso funerário mais intenso não está automaticamente relacionado com ocupações especializadas em atividade funerária. Depois, alguns sítios do Val do Sado, em Portugal, da região da Bretanha francesa, no noroeste francês, e da região de Okayama, no Japão, foram selecionados para um estudo mais detalhado de documentos críticos e gráficos de escavações passadas, sobretudo relatórios de escavação, fotos, desenhos e outros registros de campo, sendo que entre outros aspectos, esta análise permitiu confirmar que estes sítios, mais uma vez, foram palco de atividades diversificadas, resultando em concentrações de vestígios de natureza variada. Frequentemente, os depósitos ou níveis de concheiro eram relativamente ricos em vestígios materiais, embora as densidades de material maiores nem sempre estivessem associadas a estes contextos. Também foi possível verificar que a localização das estruturas em geral nestes sítios demonstra a existência de concentrações em certas áreas, clusters de acordo com a tipologia da estrutura, ou layouts, mesmo layouts específicos. Em particular, por exemplo, as atividades de combustão têm uma elevada relevância em todos os casos analisados, tanto em sítios funerários como não funerários, tendo também as lareiras revelado muita diversidade intrasítio. Apesar disso, também foi interessante observar que alguns dos concheiros com abundantes evidências de atividade funerária, que até são muitas vezes apelidados de necrópole, como Val de Romeiras em Portugal ou Tsukumo no Japão, em Okayama, nestes sítios nenhuma estrutura de combustão foi reportada, apesar de terem sido bastante escavados. No que toca à análise espacial de vestígios materiais que foi realizada, esta foi centrada em utensílios líticos e realizada nas coleções de Poças de São Bento, no Val do Sado,
Begerville, na Bretanha, e de Rikosaki, em Okayama. Estes três sítios tinham em comum o facto de terem sido extensivamente escavados, terem dimensões relativamente grandes, acumulações conquíferas significativas e evidências de atividades diversificadas, incluindo, naturalmente, a produção de abundante indústria lítica talhada, e com uma forte componente de projéteis. As análises líticas foram desenvolvidas nos materiais das escavações mais recentes para cada sítio, sendo primeiro os materiais classificados tecnotipologicamente e depois tendo sido encetadas análises espaciais, correlacionando a informação espacial e estratigráfica que estava disponível com os dados tipológicos e tecnológicos. Poças de São Bento é um dos sítios, portanto, é bastante conhecido aqui dentro do nosso público, é um dos sítios de maior dimensão do Vale do Sado, desenvolvido no Mesolítico final, e que também tem sido bastante conhecido através de outros trabalhos apresentados. O sítio foi escavado nos anos 60 e 80, mais recentemente entre 2010 e 2016, sob direção de Pablo Arias e Mariana Diniz, e os depósitos de concheiro, no caso, apresentam-se como um nível único de concheiro, com menos de 1 metro de espessura, com acumulações dispersas, e tem uma grande quantidade de fauna, utensílios, sobretudo líticos, e outros vestígios que foram encontrados. Também houve o achado de um enterramento de cão e pelo menos 16 enterramentos humanos, entre outras estruturas. O sítio foi usado durante um longo período, sobretudo no Mesolítico final, mas também no Neolítico. No caso, foram analisados artefatos líticos das escavações mais recentes, da área 1, localizada na zona oeste do sítio, e nas áreas 6 e 9, do lado este, onde se localizam os depósitos maiores de conchas. O conjunto totalizou mais de 8.000 restos líticos detalhados, maioritariamente em rochas siliciosas. Todas as categorias tecnológicas da sequência lítica estavam representadas, indicando a prática de talho local. Os produtos de bitagem eram dominados por lascas, utensílios com retoque marginal sobre lasca ou lamela e micrólitos geométricos eram frequentes. Sendo que nas áreas 1 e 6 denotou-se uma tendência clara para a concentração da maioria do material lítico nos níveis superiores, embora os níveis de concheiro também tivessem registado uma quantidade significativa de material. Algumas concentrações de matérias-primas específicas e de certas categorias tecnológicas foram identificadas nas áreas 1 e 9, debaixo das unidades estratigráficas superiores. Apesar de algumas limitações, a análise lítica e a revisão dos estudos anteriores permitiram distinguir algumas diferenças intrasítio, em termos gerais, na distribuição lítica. Portanto, na área 1, do lado oeste do sítio, verificou-se uma maior presença de restos de talho, abundantes lascas e utensílios sobre lasca, uma proporção mais reduzida de trapézios entre os micrólitos geométricos e um maior índice de fragmentação lítica observada nos materiais provenientes dos níveis de concheiro, portanto, características que contrastaram com a zona este. Sugeri que a abundância de restos de talho e um maior índice de fragmentação lítica na zona oeste poderão refletir diferenças espaciais de atividades, tal como também estas diferenças já tinham sido também sugeridas pelos estudos microestratigráficos realizados pelo Carlos Simões. Portanto, eventualmente o maior pisoteamento, a ocupação e situações de posição secundária de depósitos conquíferos poderão estar associados a estas diferenças. A menor proporção de trapézios em comparação com a zona este poderá refletir ou não diferenças cronológicas ou funcionais. Diferenças funcionais também é sugerida pela ausência de atividade funerária humana na zona oeste e pelas datas de radiocarbono disponíveis. De França foi analisada a indústria lítica do sítio de Begerville, localizada em Morbihan, na Bretanha,
Neste caso, trata-se de um sítio costeiro sobre falésia com um nível de concheiro entre 20 a 40 centímetros, que se sobrepõe a uma praia pleistocénica e o substrato granítico. O sítio foi escavado nos anos 80, na zona mais espessa do depósito conquífero, e mais recentemente, entre 2012 e 2018, pela equipa de Grégoire Marchand e Catherine Dupont, numa zona relativamente marginal do Concheiro, a zona que coincide com as areias adjacente ao Concheiro. Várias estruturas foram identificadas, como lareiras, fossas, concentrações de pedras e duas estruturas circulares interpretadas como cabanas, neste caso a zona arenosa. Mas, apesar disso, não foram detectadas sepulturas neste sítio. As datas de radiocarbono indicam uma ocupação relativamente curta do sítio no Mesolítico final, nos últimos 2 séculos do nono milénio, KLBP. Neste caso, a análise espacial dos vestígios líticos focou-se em artefatos cotados individualmente das escavações mais recentes, totalizando mais de 8 mil restos líticos detalhados e alguns protetores. Em geral, os sítios, os líticos de Begerville demonstram uma exploração local de seixos de pequena dimensão, seixos maioritariamente de sílex, com métodos de debitagem simples para a produção de pequenas lascas e utensílios microlíticos, que incluem micrólitos geométricos, sobretudo trapézios. Foi possível observar que os materiais líticos estavam abundantemente distribuídos ao longo do Concheiro, na zona oeste, e também nas zonas arenosas a este. Contudo, havia uma maior concentração de material detectada na zona oeste, nos níveis de Concheiro, situação que pode ter diferentes causas, como a possibilidade de alguma deposição secundária por atividades de despejo ou movimentos naturais no sentido este-oeste, devido à ligeira pendente do sítio. A distribuição das categorias principais de produção lítica verificou-se que ocorreu de forma homogénea ao longo do sítio, não tendo sido possível a identificação de zonas de debitagem específicas. Apesar disso, detectou-se uma maior concentração de detectores, especialmente em quartzo, na zona noroeste, indicando a possibilidade de uma atividade envolvente redução ter sido realizada na zona, como o talho ou outro trabalho em matéria-prima dura. E algumas outras situações interessantes foram identificadas, sobretudo na zona arenosa, onde se identificaram algumas concentrações ligeiras de material, sobretudo nas zonas ocupadas pelas estruturas de cabana. E foi também observado que a maior parte dos furadores e peças esquiroladas, em específico, foram encontrados na zona arenosa, em vez da zona oeste, onde estavam as maiores concentrações de densidade, maiores concentrações de material lítico em geral. Sobre o sítio de Hikozaki, no Japão, na região de Okayama, trata-se, neste caso, de um concheiro de grande dimensão, costeiro também, localizado na antiga Baía de Kojima, que é uma área de mar interior. A Baía de Kojima, que atualmente está muito mais assoreada, mas à época do período de Jomon, portanto, o mar chegava muito perto do sítio e, portanto, a baía era muito mais profunda. Portanto, o sítio localiza-se sobre um terraço costeiro e foi ocupado durante um longo período, desde o inicial de Jomon ao final de Jomon, que faz um período de mais de 5 mil anos. Este sítio foi escavado há já bastante tempo, entre os anos 20, depois nos anos 40, e depois só mais recentemente entre 2013 e 2011 pelas autoridades locais de educação. Portanto, os depósitos conquíferos atingiram uma espessura de 1,70 m. Foram encontrados abundantes restos cerâmicos, utensílios em osso, haste, concha, utensílios líticos, restos faunísticos e outros objetos.
Várias estruturas também foram identificadas, lareiras, fossas, sepulturas, pelo menos 34 esqueletos humanos, sendo que este sítio é realmente o sítio de maior dimensão do conjunto de concheiros da zona do Okayama. Foram, neste caso, reanalisados mais de 1000 restos líticos detalhados das escavações mais recentes, na maioria provenientes da sondagem central, que era também a maior que foi realizada recentemente. Trata-se, neste caso, de uma indústria lítica talhada maioritariamente numa rocha vulcânica que se chama Sanukite, e indústria que é dominada por lascas e utensílios sobre lasca, e que tem uma frequente utilização de talho bifacial por pressão. Foram encontradas pontas de seta também em abundância, e tendo-se verificado a existência de peças em diferentes estádios de produção no próprio sítio. As lascas tinham um uso intensivo e esta produção lítica verificou-se que foi mantida ao longo do longo período de ocupação de Jomon, com poucas alterações visíveis ao nível diacronicamente. Neste caso, a inclusão de material lítico na análise espacial que não tinha sido cotado individualmente na análise, permitiu rever algumas perspectivas anteriores que estavam em relatório sobre a distribuição de artefatos. Foi possível verificar, por exemplo, que a presença de estruturas no sítio não estava em oposição à presença de líticos, ao invés, pelo menos na sondagem 14, que é a tal sondagem central, a maioria das concentrações líticas foi detectada nas áreas com estruturas, portanto, com lareiras e fossas, e também a distribuição lítica em geral parece ter-se alterado progressivamente ao longo do tempo, seguindo o próprio desenvolvimento do concheiro. A produção e o descarte de utensílios líticos parece ter-se centrado numa área relativamente limitada do sítio, onde outras atividades tiveram lugar, próximas umas das outras, portanto, outras atividades de combustão, processamento, etc. Esta concentração de atividades de natureza distinta foi mantida também ao longo de um longo período. Apesar das diferenças, os 3 casos de estudo em análise lítica revelaram que é possível identificar densidades gerais de material nestes concheiros, embora frequentemente as categorias de material lítico tenham uma distribuição homogénea nas áreas escavadas. Ainda assim, algumas diferenças intrasítio significativas podem ser detectadas na distribuição lítica, ao nível das características tecnológicas e tipológicas, se usarmos diferentes escalas de análise. E os resultados também sugerem que quando um concheiro é escavado, o registro da posição espacial e do contexto estratigráfico das unidades de sedimento de áreas delimitadas de escavação, com os conjuntos materiais respectivos, pode ser muito mais informativo do que estar individualmente, peça a peça, certos materiais, e, nomeadamente quando se trata de sítios com líticos de pequena dimensão, que eram estes 3 casos, portanto, os sítios mesolíticos com as indústrias microlíticas, e no caso deste sítio de Jomon, com uma indústria onde abundavam peças relativamente pequenas, pontas de sete, etc. Através deste trabalho, tornou-se claro que os concheiros do Mesolítico final da Europa Atlântica e do Japão, do Jomon, são diversos efetivamente em muitos aspectos, incluindo na organização espacial interna e funcionalidade dos sítios, mas várias características em comum puderam ser sublinhadas e discutidas. O predomínio dos sítios de ar livre associados a ambientes aquáticos salgados ou salobros, também a frequente localização em áreas de ecótono e a evidência de exploração de recursos diversificados, a frequente presença de sepulturas humanas, especialmente em sítios de maior dimensão, a frequente presença de evidências de atividades rituais ligadas a animais, que no caso do Jomon não apenas ao cão, mas também a outros animais, como o macaco, o veado, entre outros.
a frequente presença de evidências de atividades diversificadas, sobretudo, como já tinha dito, em concheiros com maior dimensão ou maior número de sepulturas. E também foi possível verificar o frequente uso prolongado de sítios por vários séculos e, em alguns casos, mesmo por mais de um milénio. Através deste trabalho foi também possível demonstrar que, apesar de várias limitações, a organização espacial interna pode ser entendida em vários concheiros, através de alguns indicadores, as diferenças intra-sítio entre depósitos conquíferos, sobretudo quanto aos seus conteúdos, localização e contexto, a localização de estruturas, que, como expliquei, frequentemente mostra concentrações em certas áreas, concentrações por tipos ou organização com configurações particulares, que podem ser sobretudo circulares. A distribuição de materiais que mostra genericamente concentrações em certas áreas e diferenças intra-sítio de acordo com a natureza do material, a tipologia e outras características. Quanto à funcionalidade dos concheiros, foi também possível entender que muitos concheiros do Mesolítico Final e do Jomon eram sítios multifuncionais, poucos sítios efetivamente fornecem evidências suficientes para sustentar uma classificação como concheiros especializados em processamento de moluscos. Muitos concheiros estavam integrados numa rede mais ampla de sítios litorais, embora os sítios litorais não concheiros sejam tendencialmente menos conhecidos, porque também são menos investigados e outros também estão muito menos conservados. Pelo menos os concheiros com áreas funerárias também parecem ter um papel social e simbólico particular, mas este papel não parece estar limitado às fases principais da atividade funerária, podendo também, no meu entender, ser relacionado com o uso mais prolongado destes sítios, que ocorre com muita frequência, e o relacionamento das próprias comunidades com estes locais. Os concheiros de maior dimensão, tipo montículo, com evidência de atividades diversificadas, foram muitas vezes utilizados para propósitos funerários, e alguns provavelmente desenvolveram uma função de marco territorial. Sobre este aspecto também discuti na tese, aqui não dá para alargar muito, mas sobre qual a dimensão efetiva da atividade ritual nos concheiros. Pois há investigadores que, no limite, consideram que a própria acumulação do concheiro em si podia ser vista como ritual, no sentido em que há uma deposição intencional de organismos que passaram a estar mortos, não é? E a própria acumulação, a deposição seria notada pelas comunidades, portanto não passaria despercebida em termos de odor, etc., em geral, não é? Sobretudo quando atinge dimensões superiores. No que toca aos grupos de caçadores-recoletores que construíram os concheiros da Europa Atlântica e do Japão, considerei que o uso do conceito de caçadores-recoletores aquáticos pode ser adequado, embora a sua diversidade deva ser sublinhada, nomeadamente em relação aos diferentes níveis de complexidade social. Também observei que as metodologias de escavação e de análise pós-escavação de concheiros têm um impacto bastante significativo na informação disponível. Por exemplo, a escavação de grandes áreas de um concheiro, incluindo as áreas em redor sem conchas, acaba por fornecer dados que são substancialmente diferentes de sondagens ou pequenas escavações. E nesse sentido, procurei destacar que as interpretações sobre o uso desses mesmos concheiros devem ter em conta, com maior cuidado, as próprias limitações dos dados arqueológicos. Por fim, destaquei que as abordagens comparativas transculturais entre a Europa e o Japão podem ser úteis para cruzar várias metodologias de investigação, escalas de análise e perspectivas de interpretação sobre o fenómeno dos concheiros. Obviamente, para os concheiros mesolíticos e Jomon existe muito mais trabalho que pode ser desenvolvido,
não apenas sobre estes tópicos que optei por abordar, que são a organização espacial interna e a funcionalidade dos sítios, mas também sobre processos pós-posicionais, dietas, práticas alimentares, sazonalidade, ritualidade. Enfim, há muitos tópicos que ainda podem ser abordados numa perspectiva mais alargada. Portanto, globalmente considerei que este trabalho foi apenas o início de um caminho que pode ser explorado com outras questões e outras metodologias e casos de estudo. Pronto, obviamente o trabalho não foi possível sem a colaboração de inúmeros investigadores e colegas nos três países onde estive a desenvolver o trabalho, aos quais agradeço, e especialmente também agradeço aqui a algumas pessoas da plateia que hoje estão a assistir a esta conferência.